Como vocês podem imaginar, a indústria de suplementos não gostou nem um pouquinho e investiu pesado em propaganda para que isso não se concretizasse. As campanhas publicitárias incentivavam os consumidores a entrar em contato com o Congresso para fazer um coro nacional contra a regulamentação. Gwyneth Paltrow é uma atriz americana lembrada por filmes como Seven, Homem de Ferro e Os Excêntricos Tenenbaums. E apesar da carreira bem-sucedida dela, a Paltrow não trabalha só em Hollywood. Nos últimos anos, na verdade, ela diminuiu o ritmo das gravações para focar no negócio paralelo que, segundo ela, é a verdadeira paixão. Em 2008, ela fundou a Goop, uma empresa focada em bem-estar que começou com uma newsletter e agora é um império avaliado em 250 milhões de dólares. Hoje, a Goop tem loja online, livros, podcasts, mas tem um problema. A marca divulga produtos e conselhos de saúde um tanto controversos, como beber leite de cabra cru para acabar com parasitas no estômago, andar descalço para curar a depressão e introduzir enemas de café e oxigênio pelo ânus para melhorar a saúde do colo. O caso mais famoso talvez seja o da pedra de jade vendida no site por $66, equivalente a R$380, que promete aumentar a musculatura da vagina e equilibrar os hormônios femininos. Parece loucura, né? Mas vende e vende bastante. A Paltrow, inclusive, não é a única celebridade nesse mercado. A estadunidense Kourtney Kardashian, que eu tenho certeza que você conhece e que tem os seus 219 milhões de seguidores no Instagram, é dona da Linima, que vende jujubas, balas e pirulitos num site todo colorido que parece a loja do Willy Wonka. Mas não são docinhos que ela vende. A Lean é um laboratório de suplementos alimentares que prometem uma série de benefícios, como emagrecer, fazer crescer unhas e cabelos, melhorar o metabolismo e a aparência da pele. E a gente não precisa ir muito longe. No Brasil, nós temos a influenciadora Virgínia Fonseca com seus 53 milhões de seguidores no Instagram. Ela faturou mais de 107 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024 com as suas marcas, entre elas a W Pink, que vende suplementos encapsulados em pó. Todas essas empresas que eu comentei estão sob o mesmo guarda-chuva, a mesma denominação, que é a do wellness, que traduzindo em inglês seria algo como bem-estar. É um conceito que nasceu nos anos 50 e que engloba não só cuidados com a saúde física, mas também com a mente, com o espírito, e que tem de tudo. Exercícios, meditação, suco detox, quase tudo pode ser wellness. Segundo a Global Wellness Institute, a GWI, entidade sem fins lucrativos e uma das maiores embaixadoras desse setor, o mercado de wellness vale 6,3 trilhões de dólares. Isso dá 4 vezes o tamanho da indústria farmacêutica, que nós sabemos que não é pequena e que já mede 1,6 trilhão. E a expectativa é que esse mercado cresça 7,3% até 2028, quando ele deve chegar aos seus 9 trilhões de valor. Mas, independentemente de qual seja o real tamanho dessa indústria, o fato é que está em alta. E a pandemia contribuiu para esse crescimento. Os gastos per capita com produtos ligados a esse mercado cresceram 5,9% ao ano entre 2019 e 2023, o que faz todo sentido. No auge da quarentena, houve quem encontrasse alento em sessões de terapia, aulas de yoga, fornadas de pão caseiro, só que o problema é que o Covid também abriu uma porteira para um sem fim de produtos com alegações infundadas que apostavam no medo que as pessoas tinham do vírus. E tinha de tudo: suplemento para melhorar o sistema imunológico, até sabonetes para limpar o vírus do rosto. Lembrando que praticamente qualquer sabonete faz isso. Para piorar, diariamente é despejada uma enorme quantidade de informações pouco confiáveis nas redes sociais. Um estudo analisou os vídeos mais populares no TikTok de 3 hashtags ligados a dietas. A hashtag DietPills, que é pílulas de emagrecimento na tradução, a hashtag Pre-Workout, que é pré-treino, e a hashtag Detox, que eu tenho certeza que você sabe o que é. Esse estudo identificou que 97% dos conteúdos nessas hashtags faziam alegações sem qualquer evidência científica. Uma outra pesquisa, essa agora aqui eu digo em terras brasileiras, né? Na Universidade Federal de Juiz de Fora, analisou centenas de influenciadores fitness brasileiros no Instagram. E esse levantamento sugeriu que quanto maior fosse o perfil do criador de conteúdo, menor era a qualidade das informações compartilhadas. Dentro dessa bagunça, como é que a gente faz então para separar o que é confiável do que não é dentro do mundo wellness? Para te responder isso, eu vou precisar te contar uma história. Vitaminas são coisas recentes. Elas foram descobertas em 1913 pelo bioquímico polonês Casimir Funk, quando ele analisou um estudo com aves que comparava a incidência de polineurite, que é uma doença muito parecida com beriberi, causa fraqueza, câimbras e dificuldades respiratórias, claro, em humanos, né? O objetivo dele era avaliar então a incidência de polineurite entre as aves que comiam arroz branco e as aves que comiam arroz integral. E o resultado foi bem taxativo. As aves que se alimentavam da versão branca sofriam de polineurite, enquanto as que bicavam grãos integrais
não tinham incidência da doença. O Funk, então, isolou e identificou que a responsável por isso era a tiamina, uma substância presente na casca do arroz integral e que poderia prevenir e até curar a polineurite. E logo percebeu que o mesmo fenômeno também acontecia nos seres humanos. Então, a comunidade científica entrou em frenesi e se deu conta de que várias doenças conhecidas tinham a ver com o déficit de alguma molécula específica na alimentação, que na época não se sabia. Mas passaram-se os anos e as pesquisas, e o Funk e os outros cientistas continuaram isolando as vitaminas até chegar às 13 que nós conhecemos hoje. E logo essas substâncias começaram a ser comercializadas. Na própria década de 20, o Funk criou o Oscodal, a pílula com uma dose extra de vitaminas A e D, que é indicada para crianças, e que explodiu, fez um super sucesso na Europa. Mas o grande boom dos suplementos começou mesmo do outro lado do Atlântico, graças ao químico estadunidense Linus Pauling. O Linus venceu 2 vezes o prêmio Nobel. Então, ele já era super famoso quando, nos anos 70, lançou um livro sobre os supostos benefícios da vitamina C no combate ao resfriado. O Pauling se inspirou em pesquisas de décadas anteriores que tinham relacionado corretamente a falta da vitamina C com o escorbuto, que é uma doença que matou milhões de marinheiros que não tinham acesso a laranjas ou limões. E aí, a vitamina C se tornou a obsessão do Pauling. Ele sugeriu que as pessoas tomassem 3.000 miligramas dessa substância por dia, lembrando que a recomendação atual da OMS é de 45 miligramas. O próprio Pauling dizia que ingeria 18.000 miligramas diariamente e dizia que suplementos eram a chave para curar várias doenças, incluindo o câncer. Com isso, Pauling foi quem lançou as bases da chamada medicina ortomolecular, que consiste em megadoses de vitaminas e nutrientes para tratamento de doenças. Os suplementos viraram febre nos Estados Unidos e deram origem a uma poderosíssima indústria, e alguns dos ensinamentos do Pauling se enraizaram no consciente coletivo. Vai me dizer que ninguém nunca te recomendou tomar vitamina C para sarar de uma gripe. Diversos estudos, porém, indicaram que as ideias de Pauling, apesar do seu gabarito intelectual com 2 Nobéis, estavam equivocadas. E isso não vale só para a vitamina C. Salvo exceções em que um paciente precisa complementar sua alimentação por recomendação médica, como por exemplo anêmicos, gestantes, veganos e correlatos, suplementos vitamínicos produzem pouco ou nenhum efeito benéfico no nosso corpo. Uma dieta equilibrada costuma dar conta do recado e as vitaminas que você ingere a mais são simplesmente descartadas pelo corpo. Então, além de pouco necessário para a maioria das pessoas, os suplementos ainda podem fazer mal em grandes quantidades, uma coisa que a gente chama de hipervitaminose. A partir de 2.000 miligramas, por exemplo, da vitamina C, é possível começar a sentir náuseas, diarreia. Da mesma forma, a vitamina D, em doses cavalares, pode comprometer suas artérias e os seus rins. Mas, ainda que exista a chance da hipervitaminose, isso não impediu que os suplementos deslanchassem. E aí, em 1990, tinham mais de 4.000 produtos do tipo nos Estados Unidos, e uma tragédia envolvendo um deles foi decisiva na história desse mercado. Naquele ano de 1990, 38 estadunidenses morreram e outros 1,5 mil foram internados depois de tomarem triptofano, um aminoácido que prometia curar a insônia e reduzir o apetite. As autoridades rastrearam a causa do problema até a empresa japonesa, a Showa Denko, que fornecia a molécula para a maioria das marcas dos Estados Unidos. Calhou que o triptofano, encontrado em alimentos como banana, amendoim, leite e carne, não foi o responsável por essas mortes. O que aconteceu foi que a Denko misturou por acidente EBT, uma substância super tóxica que causou nessas pessoas eosinofilia mialgia, uma doença que ataca o pulmão e o coração. O caso foi notícia em todo o país e obrigou a FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, a tomar alguma providência. A FDA decidiu então regulamentar a venda e a rotulagem desses suplementos, uma coisa que até então não era feita, a porteira era livre. E o crivo para a FDA seria bem estrito, igual acontece com remédio. Era preciso comprovar a segurança e a eficácia do produto, e eles só poderiam ser vendidos com prescrição médica. E além disso, a agência também ia passar um pente fino no mercado para retirar de prateleiras uma série de itens inúteis ou que eram até prejudiciais para a saúde. Como vocês podem imaginar, a indústria de suplementos não gostou nem um pouquinho e investiu pesado em propaganda para que isso não se concretizasse. As campanhas publicitárias incentivavam os consumidores a entrar em contato com o Congresso para fazer um coro nacional contra a regulamentação. Um dos anúncios contou inclusive com a participação do Mel Gibson. Nesse comercial, ele é revistado e preso pela FDA por estar com um pacote de vitamina C. Eu vou pedir pro editor colocar o trechinho aqui, é muito legal. Freeze, drug enforcement! Ah! Oh! Oh!
Guys, hey, it's only vitamins. Como vocês sabem, o lobby deu certo e em 94 o governo aprovou a Lei de Saúde e Educação sobre Suplementos Dietéticos. Apesar do nome bonitinho, a lei limitou a ação da FDA. Em vez de classificar os suplementos como remédios, o órgão então passou a enquadrá-los como alimentos, que tem uma fiscalização muito mais branda. Essa legislação teve como consequência fazer chover suplementos nas gôndolas. Hoje, tem 100 mil produtos do tipo pelos Estados Unidos. 75% dos estadunidenses afirmam consumir algum tipo de suplemento. E a FDA pode até recolher substâncias que sejam alvo de denúncias, seja porque teve efeitos colaterais, seja porque foi propaganda enganosa. Mas ela tem pouco poder para determinar o que vai ou não entrar no mercado. Mas, trazendo agora para terras tupiniquins, como é que funciona aqui no Brasil? Por aqui, os suplementos estão presentes em 59% dos lares, segundo uma pesquisa de 2023 da Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, a ABIAT. Aqui, até o início dos anos 2000, a Anvisa exigia que os suplementos apresentassem registros sanitários igual vacinas e medicamentos. Só que isso foi ficando cada vez mais difícil conforme o mercado estadunidense adquiriu força com a legislação mais liberal. Foi nesse cenário que suplementos ganharam fama, como creatina e whey protein, que são queridinhos de quem malha por serem indicados, respectivamente, para aumentar a performance nos exercícios e o crescimento muscular. Quem viajava para fora e via esses produtos bombando lá, trazia para o Brasil sem grandes dificuldades. Só que grande parte das pessoas não trazia para consumo próprio, mas sim para vendas ilegais. Foi o início então de um mercado clandestino. E aí, para organizar a casa, vendo essa bagunça, a Anvisa retirou em 2010 a obrigatoriedade dos registros. Essa legislação mais camarada visava enfraquecer esse mercado paralelo que foi criado. Como resultado, tivemos uma avalanche de novos suplementos em farmácias, na internet e até na propaganda de TV. Foi só em 2018, quase uma década depois, que a Anvisa voltou para trás dessa abertura inicial. Trata-se da Resolução 243, que estabeleceu uma série de requisitos sanitários para a composição desses suplementos alimentares. Nessa resolução, a Anvisa mantém uma lista com centenas de ingredientes que são autorizados para compor a fórmula de um suplemento. E também lá tinham as regrinhas para as dosagens mínimas e máximas de cada suplemento. Feita a mistura para o suplemento, as empresas também deveriam seguir as regras da Anvisa para criar o rótulo, o que é depender dos ingredientes escolhidos. Cada ingrediente tinha as alegações permitidas. Por exemplo, vitamina A auxilia na visão, magnésio auxilia na formação de ossos e dentes, e por aí vai. Então, nada de promessas milagrosas no rótulo. E em 2024, o cerco fechou mais um pouquinho. Chegamos na Resolução 843, que definiu que os suplementos precisam passar por uma avaliação antes de irem para o mercado. E aqueles que já estão sendo comercializados também deveriam passar por esse filtro. Nessa nova legislação, a Anvisa precisa analisar o produto e depois decidir se ele é legítimo ou não. Só então com uma aprovação no Diário Oficial é que esse suplemento pode ser enfim vendido. Pode parecer exagero, mas para pesquisadores do setor de regulação, o cenário ideal, na verdade, deveria ser mais rígido. Os suplementos só deveriam ser registrados da mesma forma que remédios. Isso porque mesmo com a fiscalização da Anvisa, os suplementos ainda são terreno para irregularidades e adulterações. Em 2023, segundo a Regulatory Academy, eles foram responsáveis por 48% das medidas cautelares da Anvisa no setor de alimentos. Lembrando que a medida cautelar é a medida judicial que a Anvisa toma para retirar determinado produto de circulação. Um outro problema também é que fiscalizar as informações, o que circula na internet, é muito complicado. Os stories de influenciadores que recomendam suplementos caem numa espécie de um limbo. O que eles falam não corresponde à bula, quando tem, de algum suplemento, e nem aquilo que está no rótulo desses produtos. Somando a isso, ainda fica difícil porque os stories ficam só 24 horas no ar, o que dificulta a análise da Anvisa contra infrações sanitárias. Mas claro, fica a dica, esses conteúdos não são intocáveis, a Anvisa mantém um canal de denúncias para propagandas abusivas e enganosas. Os suplementos integram a Lei Federal 6.360, que engloba medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos dietéticos. E por integrar essa legislação, eles não podem induzir os seus consumidores a erro. Se você chegou até aqui um tanto desapontado com o mundo wellness, fique tranquilo. Isso é compreensível. Cada vez é mais difícil separar boas iniciativas voltadas para a saúde e o bem-estar daquelas que têm pouco a acrescentar ou que são até prejudiciais. Nesse caso, não tem muito segredo. Para evitar cair em golpes, é preciso pesquisar a exaustão em sites confiáveis e desconfiar de qualquer anúncio que pareça bom demais para ser verdade. Em inglês, wellness
tem um significado bem mais amplo do que só bem-estar. Ele diz respeito não a uma coisa estática, parada, mas a uma busca constante, ativa e individual por qualidade de vida. É uma definição muito bonita, mas que costuma ser bastante distorcida pela indústria. Como resultado, isso gera muita ansiedade e frustração. É vendido um ideal de beleza e saúde que é impossível de atingir. E, além disso, não é todo mundo que pode bancar pela busca do wellness. Como que você vai dizer para uma mãe periférica com seus 3 filhos que ela precisa encontrar tempo para trabalhar, fazer caminhada, preparar uma janta saudável e ainda dormir 8 horas por noite? Pois é, então a indústria se aproveita da população vulnerável que não consegue preencher todos os pilares do bem-estar: alimentação, exercício, saúde mental, sono, e a partir daí oferece um rol de soluções práticas. É só tomar esse suplemento que vai ficar tudo bem. E vejam, nesse vídeo eu não estou falando que tem alguma coisa de errado na busca individual pelo bem-estar. Isso é maravilhoso, excelente. Se você faz isso, continue. Mas é importante saber também que só isso não basta. Sem políticas públicas que garantam condições para uma vida saudável, além de uma fiscalização maior sobre propagandas que circulam nas redes e às vezes nos enganam, porque ninguém é um especialista no assunto, a gente vai continuar no mesmo lugar, sem grandes mudanças. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar um like. Se você amou, não esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para ficar ciente de tudo que está saindo. Não esqueça também de deixar um comentário. Quero saber sobre o que você pensa. Você toma suplementos? Não toma suplementos? Sente algum efeito quando toma? Eu quero saber. É muito importante a sua opinião. Se você gostou de temas como esse, eu vou deixar aqui um vídeo sobre como a comida influencia o seu cérebro. Mas, caso você goste de vídeos sobre wellness, eu vou deixar um vídeo aqui sobre sono que está maravilhoso. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.